Hoje nós queremos falar, à luz da palavra de Deus, o que é ser uma pessoa constante. O que é, apesar de todos os nossos desafios, continuarmos perseverantes, continuarmos firmes, constantes. Porque, na verdade, amado, o segredo da nossa vida não é acabar em primeiro, mas é bem. O importante das nossas vidas não é ser o melhor. O importante das nossas vidas é experimentarmos em Deus essa constância que, apesar de não sermos os mais rápidos, apesar de não sermos os primeiros, esta constância nos permite experimentar algumas coisas em Deus, principalmente nos nossos momentos de maior desafio. Desafios que não faltam. Desafios que batem à nossa porta todos os dias e, por que não dizer, várias vezes ao dia. Todos nós aqui, certos que poderíamos listar alguns desses desafios que você está vivendo nesses dias. Os seus dramas pessoais, os seus dramas familiares, os seus dramas emocionais, a sua relação com Deus muitas vezes abalada, rasa, uma relação com Deus que nem sempre está ou é como deveria ser. Então nós queremos hoje, nesta nossa reflexão, falar um pouco a respeito disso e pedir ao auxílio do Espírito Santo para nos revelar essa palavra. Revelar como essa palavra? Aí no seu coração. Porque se o Espírito Santo não agir no seu coração, junto ao seu espírito, o risco é que toda palavra que compartilhada seja apenas uma mera filosofia. Aqui ninguém é filósofo, aqui ninguém está aqui pela retórica, ou da retórica pela própria retórica, por um discurso. Nós estamos aqui crendo que Deus quer falar conosco, crendo que Deus irá falar conosco. Então é muito importante que o Espírito Santo ministre ao seu coração para que você receba essa palavra. Que não haja barreiras, que não haja resistência, que não haja incredulidade, que não haja dúvida, que não haja nada que te impeça em receber essa palavra. Não é aquilo que alguém vai dizer, mas é aquilo que Deus falará com você. Porque se Deus falar com você, é da palavra dele, nós temos que receber. Então, como diz um grande amigo nosso, deixa o Espírito ministrar ao seu coração. Não resista à palavra de Deus. Que em nome de Jesus agora, todo o muro da separação, da resistência, toda tentativa de distrair, de tapar os seus ouvidos, toda resistência agora de falar que isso não importa, que isso não é importante, que isso não é para mim, que eu já estou noutra etapa, noutro patamar, caia por terra agora em nome de Jesus. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, essa palavra é para todos nós. E iremos refletir no texto que se encontra em Tiago, carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler dos versos 2 até o verso 8. Tiago este, que estudiosos, eruditos, teólogos, historiadores, creem que é irmão biológico de sangue de Jesus. E Tiago, na sua carta, ele registra da seguinte forma o texto aqui no capítulo 1, dos versos 2 até o verso 8. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade,
e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Bem, texto riquíssimo, nós poderíamos aqui passar semanas e semanas e semanas refletindo a respeito desses 6 versículos. Mas nós queremos levantar algumas questões para que a gente possa entender o que Deus quer falar conosco hoje. O que Deus quer falar com você. Deus tem uma família enorme. Deus tem na sua família uma família incontável para nós. Mas quando Deus quer falar conosco, Ele fala individualmente também. Ele fala acerca das coisas do seu coração. Ele fala coisas acerca dos seus pensamentos, das suas emoções. Não é uma coisa massificada, não é por atacado, não é aquela coisa generalizada ou genérica. É algo que Deus quer falar com o seu coração hoje. Deus quer falar comigo hoje a respeito dessa palavra, então eu quero receber essa palavra de Deus para mim e a minha oração é que você também tenha o mesmo desejo de receber essa ministração. O Tiago, ele começa então o capítulo 1 aqui no verso 2 falando que, olha, todos nós vamos passar por dificuldades, todos nós vamos passar por desafios. E nós passamos desafio, amados, não é porque Deus simplesmente planejou para nós o pior. Não é porque Deus é alguém distante, que não se importa conosco. Não é porque Deus ele é alguém que busca apenas nos entristecer, busca apenas fazer o mal para nós. Não é isso. A questão, amados, é que nós vivemos no mundo caído. Nós vivemos numa humanidade corrompida. A realidade do ser humano é uma realidade ainda em construção, mesmo que nós, os que somos filhos e filhas, temos o Espírito Santo de Deus. Mas a nossa vida é uma construção progressiva e constante. Então a realidade da humanidade, do mundo, é uma realidade caída, onde há maldade, violência, egoísmo, toda sorte de coisas ruins. E porque nós vivemos no meio disso tudo, é impossível estarmos imunes, isentos do desafio. Porque, afinal de contas, as pessoas não são perfeitas, nós não somos perfeitos, então vamos passar por tribulação. Mas o texto do Tiago está dizendo que nós devemos nos alegrar quando passarmos por esses desafios, por essas provações. Porque o que prova, o que contesta, aquilo que põe à prova, a fogo a nossa fé, a sua fé, são esses desafios que produzem em você perseverança. Só que tem muitas pessoas que, ao serem provadas nas suas dificuldades, nos seus desafios, desanimam. E ao se desanimarem, elas se tornam pessoas inconstantes. Ora, estão animadas, empolgadas, entusiasmadas, e de repente, diante de um obstáculo que a vida te impôs, você desanima. E no seu desânimo há uma grande instabilidade. Hora de euforia, hora de depressão. Hora de estar no alto, hora de estar no baixo. E esses desafios geram em nós transtornos de ansiedade, esses desafios geram em nós dúvida, geram em nós desânimo, geram em nós inconstância, e isso gera em nós distanciamento de Deus. A palavra ânimo, ela significa uma vontade, um desejo, uma intenção, uma disposição. E o desânimo nada mais é do que o contrário disso tudo. O desânimo são aquelas pessoas que estão desalentadas, que não têm alento. Alento nas nossas vidas é a força que nos faz realizar as coisas.
Esse alento nos leva e nos encoraja a nos esforçar segundo um vigor nas nossas vidas para alcançar o nosso destino, para alcançar o nosso propósito de vida. Mas acontece que tem muitas pessoas desalentadas, esmorecidas, desanimadas. O que te desanima? Quais são os obstáculos que surgem na sua vida que está te tirando o ânimo, o alento, o vigor, a disposição e o senso de propósito na sua vida? O que te desanima? Eu vou ser ainda mais direto. Você está animado ou desanimado agora? Você pode afirmar hoje diante de Deus que você está animado ou não? Ou você está na fase do desânimo, do desalento, do cansaço, da exaustão? Você está exaurido pelo esforço de superar os desafios. A sua fé fraquejou e a sua perseverança já era. O que te desanima? É a vida? Te desanima o casamento? Você está desanimado com o casamento, se casado você for? Você está desanimado com os relacionamentos familiares? Não era isso que você pensou que seria? É o estudo? Desanimou com o estudo? Desanimou com o trabalho, com a profissão, com a empresa? Desanimou com todas as dificuldades colocadas diante de você? Você está desanimado com a sua saúde? Cada vez mais você tem visto que ela tem se fragilizado. Você está desanimado com Deus, amado? O que Deus fez com você que você desanimou com Ele? Qual a culpa que Ele tem das nossas inconstâncias? Por que nós podemos responsabilizar a Deus pela minha falta de perseverança, de persistência, de constância? O que Deus tem a ver com isso? Porque o texto é muito claro, amados. Está com um desafio? Se alegre, porque esse desafio, ele gera em você perseverança. Creio eu que nós deveríamos identificar nas nossas vidas o que nos desanima. Porque todos nós, amados, tem coisas que nos tiram o ânimo, nos tiram a vontade. Identifique em você o que está te desanimando. Faça uma lista, porque pode ser que a sua falta de perseverança, pode ser que os desafios diante de você tenham te desanimado. E depois de tanto tempo você está desanimado com Deus. A sua relação com Deus está fria, esfriada, rasa, superficial. É uma relação quase religiosa. É uma relação quase formal. E pode ser que tudo isso tenha te feito inconstante. E o texto que nós lemos é muito claro que o inconstante, ele não vai receber nada de Deus. Não é porque ele não vai receber nada de Deus, é porque Deus o está castigando, não é isso. É porque a nossa própria falta de persistência e perseverança e constância e firmeza não nos permite receber, nos impede de receber. Porque se a minha tribulação, aquilo que eu estou enfrentando, gera prova, põe a fogo a minha fé em Deus. Uma fé que deveria ser inabalável. Se isso é o que gera perseverança, então se eu resisto à obviedade dos meus desafios, não gera perseverança. Me torna um homem, uma mulher inconstante. E o texto vai dizer, nós vamos ver daqui a pouco também, mais a fundo,
que esta inconstância nos impede de discernimento, de revelação, que é a falta de sabedoria. Isso nos impede, nos leva a ser como ondas, né? Se você sentar lá e tiver a oportunidade de sentar à praia, naquela cadeira, e você começar a observar as ondas que vêm e vão, ondas que vêm e vão, e assim são muitos de nós, vêm e vão, vêm e vão. Nós temos grandes desafios, mas nós vamos focar e sermos constantes. Nós temos que ser constantes no nosso propósito de vida, naquilo que nós nos propomos. Nós temos que ser constantes nas nossas ideias, nos nossos conteúdos. Nós temos que ser constantes com toda a informação. Amados, nunca existiu uma geração em toda a humanidade, em toda a história, que obtém tantas informações como nós obtemos nos dias de hoje. As informações são abundantes, as informações são rápidas, tempo real, e nós temos isso na palma da nossa mão. A questão não é a nossa falta de informação, mas muitas vezes é a nossa distração com tantas informações que recebemos, que nos impedem de ir ao nosso propósito. Quantos de nós, na tentativa de alcançar um propósito, um destino, um plano, uma ideia, se distraiu com tantas coisas? Nós vamos nos distraindo com a vida, as coisas ao nosso redor nos distraem. Quantas vezes você foi fazer alguma coisa na sua vida e essa distração te levou para as redes sociais, por exemplo? Só apenas uma pequena ilustração. Então nós distraímos com a vida. Deus nos deu um propósito de vida. E nós não podemos nos distrair nesta caminhada. Essa jornada, ela é longa nas nossas vidas, mas nós temos que estar focados, constantes, perseverantes, onde Deus quer nos levar. E não simplesmente ficarmos aí olhando para o céu, olhando para os lados e sem saber onde nós queremos chegar. Essa inconstância de não finalizar algo que nós começamos. Deus começou a boa obra nas nossas vidas e a Bíblia nos garante que Ele vai terminar a boa obra que Ele começou em você. Mas, por causa do nosso desânimo, da nossa inconstância, da nossa falta de perseverança, nós não terminamos aquilo que começamos. Quantos de nós temos dificuldade de terminar aquilo que nós começamos? Ou de cumprir aquilo que nós nos propomos? É impressionante, amados, como vivemos esse momento da descartabilidade. Tudo hoje é descartável. As ideias são descartáveis. As coisas são descartáveis. As relações se tornaram descartáveis. Casamento se tornou descartável. Família se tornou descartável. Deus, para muitos, se tornou descartável. Descartável é uma coisa que uma hora foi útil e agora não é mais. E jogamos fora. Tem muitas pessoas entre nós que estão nos assistindo, que estão vivendo o momento, a história da descartabilidade das pessoas. As pessoas são descartáveis como descartamos um prato descartável, um copo que bebemos água. Porque não queremos perseverar, não queremos ser persistentes, simplesmente descartamos as coisas. De novo, vamos lembrar da progressão? Estão desanimados diante dos obstáculos. Esse desânimo, esse desalento nos leva à inconstância, nos leva à falta de perseverança, nos leva à inconstância e nos leva a não cumprirmos em nossa vida algo que nós empenhamos. Não cumprir na sua vida a sua relação, a sua intimidade com o Pai, com Deus. Quantas pessoas nós conhecemos? Quantas pessoas você conhece, começou a sua caminhada com Deus de maneira linda, maravilhosa, apaixonada.
e por problemas na sua jornada, por dificuldades, por obstáculos, por tribulação, por lutas, por qualquer outro motivo, descartaram a Deus. A inconstância gerou neles esfriamento. A constância gerou neles crise. A inconstância gerou na vida deles exaustão. E a exaustão nos leva à desistência. Falta de perseverança. Começa e não acaba. Empenha a palavra e não cumpre. Por que nós somos tão inconstantes? Por que a gente vive sem essa perseverança, sem essa firmeza? Essa tendência de mudar de ideia, de cada hora que há algo, muda de opinião, muda de atitude, são volúveis, são de extrema instabilidade. O texto de Tiago diz que estas pessoas não vão receber o que Deus tem para elas. Nós temos que lançar mão das promessas de Deus para nós. Talvez um dos mais conhecidos trechos, dentre os mais conhecidos textos da Bíblia, está o Salmo de número 23. E no verso 4 fala assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, porque Deus está com você, Deus está com você, Deus está com você. A vara e o cajado dele nos consola, te guia, te dirige. Essa era os objetivos da vara e do cajado do pastor de ovelhas: nos dirigir e nos proteger. Nos dirigir e nos proteger. Alguns estudiosos nos falam que quando Davi era um pastor de ovelhas, ia para o campo pastorear suas ovelhas, o rebanho do seu pai, havia alguns lugares que deveriam descer para alcançar pastagens no vale mais abundante que tinha, e nesses escarpados que tinha, muitas vezes ele tinha que passar com suas ovelhas descendo aquelas montanhas ou aqueles morros, e em determinado momento do dia, ao entardecer, não batia sol mais nesses lugares que ele tinha que descer. E havia muitos predadores que ficavam à espreita para atacar uma dessas ovelhas nesses pontos mais escuros ao entardecer lá na Palestina, lá em Israel. E é por isso que Davi fala: ainda que nesses lugares escuros que eu passe com as minhas ovelhas, eu não vou temer o mal, o violento, o predador. Não vou temer, porque tu estás comigo, Pai. A tua vara e o teu cajado, o que me protege e o que me guia, me consola, me guarda, me traz paz. Então, amados, o Espírito Santo de Deus nos consola diante do perigo e das situações opostas. Isso não é desculpa para a nossa inconstância. Nós não podemos responsabilizar e nem culpar a Deus, muitas vezes, pelos resultados das minhas próprias escolhas, muitas vezes erradas, equivocadas. O que nós precisamos é uma constância, o que nós precisamos é pegar essa palavra, saber que mesmo momentos que eu estou sendo desfavorecido, que são momentos desfavoráveis, eu tenho que ser estável e constante com Deus. Semana passada nós encerramos uma série que nós demos o nome de Ele é por Nós. Romanos capítulo 8, verso 28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o seu bem, se você ama a Deus. Então o que nós vamos temer? O verso 26, 2 versos atrás, no 28, fala que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. O Espírito Santo intercede porque nós não sabemos nem como pedir.
Depois, no verso 34, diz que Jesus Cristo, que foi ao céu, que está sentado ao lado direito do Pai, intercede por você. Se nós temos a intercessão do Espírito Santo, nós temos a intercessão de Jesus, Deus Pai, Deus Filho intercede por nós, Deus Espírito Santo intercede por nós. Qual justificativa nós podemos dar das nossas instabilidades? Amados, o objetivo desse texto é nos fazer exatamente como Cristo é. O texto diz que nós vamos ser apresentados perfeitos e íntegros, completos. A palavra integridade, além de falar do nosso caráter, além de falar de sermos íntegros na nossa atitude, no nosso comportamento, na nossa honestidade, no nosso caráter, a palavra integridade fala também de ser um só. Integral é completo. Integral é algo que não é parcial. Integral é algo que se expressa de maneira íntegra. Totalmente completo naquilo que Deus te chamou a ser. Você tem sido completo diante de Deus ou parcial? Você tem vivido a sua relação com Deus de maneira completa ou dividida? Porque o texto fala disso, né? O texto de Tiago fala assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável no que faz. Em algumas versões vai chamar de ânimo dobre. Ou seja, o seu ânimo é duplo. Ou seja, tem hora que está animado, tem hora que não está animado. Na versão que eu li com vocês, na Nova Versão Internacional, fala que é mente dividida. Pessoa que está mente dividida é aquela que, em determinado momento, ela está constante, em determinado momento ela está inconstante. Mente dividida é aquelas pessoas que ora creem em Deus, ora não creem em Deus. Mente dividida é aquela pessoa que ora busca a Deus e ora não busca a Deus. Mente dividida é aquele que ora louva a Deus e ora põe culpa em Deus. Mente dividida é aquele que entende que Deus é Pai, Criador dos céus e da terra, que enviou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você, e ora pensa que Deus é a invenção da cabeça do homem. É aquele que está a todo momento colocando, não a sua fé em prova, mas colocando a própria existência de Deus em prova. Não porque Deus dá razão para isso, mas é porque nas nossas inconstâncias, nas nossas instabilidades, nós que geramos em nós a dúvida se Deus é Deus ou não. Nós somos chamados para sermos apresentados diante de Deus perfeitos e completos, íntegros. Se nós continuarmos insistindo de viver as nossas vidas com mente dividida, ora é, ora não é, não vamos receber coisa alguma de Deus. Nós precisamos de uma vez por todas crescer, amadurecer, virar homens e mulheres de Deus. Porque quem fica reclamando, quem fica nhenhenhenhenhen é criança. Crianças egocêntricas, egoístas, mimadas, que ficam o tempo todo reclamando daquilo que são as suas situações, ou daquilo que não recebeu, ou daquilo que foi negado. Crianças mimadas não conseguem compreender que Deus tem nos chamado. E no nosso chamado é um pacote. E às vezes, nem tudo é agradável. Apesar que tudo coopera para o nosso bem. Até quando você continuará agindo como uma criança? O escritor de Hebreus, ou aos Hebreus, diz
que todos nós já deveríamos alimentar com alimento sólido e demandamos até hoje leitinho. Já era para termos conhecimento dos oráculos, ou seja, da doutrina, ou traduzindo ainda, dos ensinamentos de Deus, e precisamos ser ensinados ainda nos rudimentos da fé, quando nós já deveríamos ser mestres. Maturidade, amados. Seja maduro, madura. Encare a sua vida como ela é. Porque quem vai intervir na sua vida nos momentos de oposição é Deus, pelo Espírito Santo. Nós temos que ter fé. A fé é o fundamento, é a base. O que é fé? Fé não é simplesmente algo mágico, algo esotérico. Fé não é simplesmente algo subjetivo na nossa relação com Deus. Fé é algo bastante objetivo na nossa relação com Deus. Fé é crer que Deus existe e eu sou filho dele. Mesmo sem ter prova alguma disso. Mesmo sem ter prova material, não há materialidade. Mas é fé. A fé é a base e a fé que nos mantém convictos e firmes. Nos dê paciência. Paciência para esperar. Paciência para esperar a ação de Deus em nossas vidas. Amados, quando a gente pega os nossos personagens bíblicos, nossos heróis, heroínas da fé que estão relatados na Bíblia, mas eles esperaram muitas vezes anos com paciência. E nem por isso eles desistiram. Nós temos que pedir sabedoria diante de Deus. É a sabedoria do Pai que traz discernimento sobre a situação. E o Senhor nos dá, como o texto diz, sem medida. Perseverança, constância e firmeza. Não confunda perseverança com obsessão. Tem muitas pessoas obstinadas, obcecadas. Isso não é perseverança. Perseverança é algo que Deus nos dá, constância e firmeza para alcançarmos o destino que Deus traçou para nós. Para eu saber o meu propósito, o meu destino, eu tenho que conhecer a Deus, tenho que saber o que Ele tem para mim, eu tenho que conhecer o coração de Deus. É desta forma que a gente sabe o que Deus quer para nós. Agora, infelizmente, muitas pessoas obcecadas, pessoas que vivem obsessão, essa preocupação exagerada com alguma coisa, esse apego excessivo pela mesma ideia, é uma ideia fixa. Isso é neurose, amados. Isso é neurose. Isso é tratado pela psiquiatria e psicologia. É uma neurose de obsessão e compulsividade. A diferença da perseverança e da obsessão, de sermos obcecados, obstinados, é a revelação baseada na sabedoria que nós recebemos do Pai pelo Espírito Santo. De sabermos que aquilo que nós estamos correndo em direção, indo direção ao alvo, é algo que Deus colocou na nossa vida. Caso contrário, vira obsessão. Se aquilo que você tem buscado na sua vida não foi Deus quem te revelou, pode se tornar uma obsessão, uma compulsão, uma ideia fixa. Mas se é aquilo que Deus falou com você, persevere. Que mesmo nos momentos mais difíceis, a vara e o cajado do pastor, o bom pastor Cristo Jesus, vai te consolar, te direcionar e vai te proteger. 1 Coríntios 15, 18, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 15, verso 58, fala assim: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Mas nada que nós fazemos no Senhor é vão. Tudo cumprirá o propósito pela qual Ele nos chamou a fazer, viver e experimentar.
Não fique desanimado. Persevere. Seja constante. Peça de Deus sabedoria. Seja perfeito e íntegro, completo diante de Deus. Não seja como aqueles que vão e são levados por toda e qualquer tipo de onda na sua vida. Porque o seu trabalho no Senhor não é vão.